né? A gente sabe que essa frase é bem conhecida, né? Dia das Mães é todos os dias, né? Mas tiraram um dia, né, para que seja comemorado, né, o Dia das Mães, né? E essa noite o Senhor tem uma palavra especial para nós mães, não só para nós mães, né, para toda a igreja, amém? Mas vai ser um pouco mais direcionada, né, para as mulheres, para as mães, né? Hoje nós vamos poder, não sei se todos conhecem, né, a história dessa mulher, mas é uma mulher muito conhecida na palavra do Senhor, que ela é mãe de uma mulher. Deus escolheu ela para quê? Para ser mãe, né, de uma pessoa muito especial, né? Joquebede foi mãe de Moisés, aquele que libertou o povo, né, do Egito, da escravidão, né? Sua história está relatada, né, nós vamos ler mais à frente, Êxodo 2, a história que fala sobre a história de Moisés, né? Nesse texto nós vamos ver a importância, né, de uma mãe ser guiada por Deus, que Joquebede foi uma mulher guiada por Deus, né? Porque ela teve a direção e sabedoria do Senhor de como agir, né, diante de um decreto. Decreto de quem? Decreto de um rei, né? E um rei muito mau, porque ele não conhecia a palavra do Senhor. Pelo contrário, ele queria o quê? Que matassem todos os meninos daquela época. Por quê? Porque o povo de Deus estava crescendo, né? E ele teve o quê? Teve medo diante do povo de Deus, né? Então ele determinou uma matança, né? Deus começou a agir na vida, né, de Joquebede, para que ele tinha um propósito muito grande na vida de Moisés, né? Deus já começou a agir ali naquelas parteiras. Porque qual foi o decreto? O decreto seria que todos os meninos que nascessem eram para ser o quê? Morto e jogado no rio Nilo. As meninas poderiam sobreviver, mas os meninos não. E a partir desse momento Deus já começou a agir na vida dessas parteiras. Por quê? Porque ela poupou a vida de Moisés. Ela poupou o filho de Joquebede, né? A partir desse momento Deus já começou a agir na vida dela, né? E então nessa história nós vamos ver o decorrer do que aconteceu, amém? Vamos abrir em Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, aqui casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Aí, quando o menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, porém, a moça e a chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei.
Pelo que a gente pode ver, irmãos, que esse menino ainda não tinha nome. Quem deu o nome para essa criança foi a filha de Faraó. Porque o significado, aqui no último versículo fala, porque das águas o tirei. Então, o significado de Moisés, das águas o tirei. Então, nós podemos ver aqui nessa história, que no versículo 15 aqui, fala sobre as parteiras, sobre o decreto que o rei determinou, O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteira às hebreias, ao povo hebreu, ao povo de Deus, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver o menino. E vocês podem ver que desde o início, o Senhor já tomou frente, porque elas tiveram o quê? Temor ao Senhor. Elas o quê? Preferiram obedecer a Deus do que obedecer a homens, Mesmo que era um homem, que era o rei, esse decreto vinha de quê? Como se fosse hoje para nós, seria um decreto que presidencial, Viesse um decreto do nosso atual presidente e falasse, os filhos dos evangélicos que nascerem homem, dentro do hospital ele vai morrer, E é a mesma coisa que seria hoje, Só que com o temor do Senhor foi maior, foi bem maior o temor do Senhor, que elas tiveram o quê? A ousadia de não obedecer esse decreto, E com isso, Moisés, foi para casa com a mãe. Mas sempre eles passavam, procurando, para saber como que estava em relação aos filhos, às crianças, E a mãe de Moisés respondeu o que fala, no versículo, não podendo, porém, mas escondê-lo. Por quê? Porque ela escondeu ele por 3 meses. Ela conseguiu ainda esconder esse menino, uma criança recém-nascida, Nós estamos vendo um recém-nascido aqui. Quando o recém-nascido é difícil para você controlar o choro, controlar tudo, irmãos? É muito difícil você manter escondido. Essa mãe conseguiu, para salvar a vida do filho dela. Ela conseguiu manter esse menino escondido, por 3 meses. Eu imagino, e não está escrito na Bíblia, eu imagino quanto ela ficou orando e pedindo direção do Senhor, como ela deveria agir, para quê? Para que o Senhor desse uma solução para ela a respeito, de Moisés, a respeito do filho dela, E o Senhor deu uma direção para ela, porque isso aqui foi uma direção do Senhor, aqui, no versículo 3, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Ela não simplesmente só falou, vai, coloca o menino lá, Só que a irmã, aqui fala uma moça, a irmã dele, que ela não pegou o irmão e deixou lá. Ela ficou o quê? Observando, Ela ficou ali vigiando para ver o que ia acontecer, Ninguém sabia o que poderia acontecer. Ninguém tinha previsão do que aconteceria, No versículo 4 fala, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Nisso, o que aconteceu? A filha de Faraó desceu com as suas as suas empregadas para quê? Para se banhar, No versículo 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vindo ela um cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-lhe, viu a criança, e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse, esse menino é dos hebreus. Mais uma vez a gente vai ver a mão do Senhor aqui. Por quê? Porque ele era um menino e ela reconheceu que esse menino era hebreu. E o que o pai dela tinha mandado fazer? Matar todos os meninos que eram
hebreu, né? Versículo 6. Abrindo-lhe a criança, eis que o menino chorava. Esse menino estava chorando. O que aconteceu? Foi provisão de Deus mais uma vez. Sabe por quê? Porque no versículo 7, olha o que aconteceu. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. A irmã quem? Miriam, que estava ali vigiando o menino para saber o que ia acontecer, né? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de ama e te crie essa criança? Irmãos, Deus falou muito, muito forte no meu coração, através dessa menina, através dessa moça. Irmãos, muitas das vezes Deus nos dá uma oportunidade e nós deixamos essa oportunidade passar. O que seria da vida de Moisés se Miriam não tivesse atenta àquilo que estava acontecendo? Ela foi o quê? Uma moça o quê? Ousada. Ela foi ousada. Por quê? Porque se Miriam não tivesse falado, a filha de Faraó, que se ela quisesse, voltar aqui no versículo 7, queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de mãe e crie essa criança? Ela não falou simplesmente, quer que eu chame ela para dar mamar para ele? Não. Ela falou que crie essa criança. Mas ela chamou quem? A mãe do menino. Provisão do Senhor. Essa mãe escondeu essa criança por 3 meses. Essa mãe orou e pediu direção do Senhor. Senhor, o que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou fazer diante desse decreto? O que eu vou fazer? Irmãos, é isso que é. Você andar na direção do Senhor. Você fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Porque era totalmente improvável o que iria acontecer com essa criança. Gente, ela colocou ele no cesto e colocou no rio. O rio onde estava mandando matar todas as crianças e jogar lá as crianças mortas. Moisés estava vivo naquele rio. E ali, aquela filha daquele homem que mandou matar todas as crianças, acha o menino. Isso se não tivesse na direção do Senhor, aquele menino estava morto também. Por quê? Porque a filha de Faraó, a filha do homem que mandou matar todas as crianças. E essa mulher reconheceu esse menino. Ela fala, é filho de hebreu. No 8, respondendo-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Irmãos, eu fico imaginando como o Senhor trabalha. Essa mãe, com certeza, esse período que ela teve com Moisés, ela não perdeu tempo. Ela ensinou a doutrina do Senhor para ele. Ela teve tempo de ensinar o que era Deus, quem era o Deus verdadeiro, aquilo que era a doutrina, o que era Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele ia para o palácio. Lá no palácio, a educação seria totalmente diferente. Mas a palavra do Senhor fala, né, que o fundamento, aquilo que você ensina para o seu filho quando ele é criança, é muito importante. E eu acredito que Joquebede, nesse período que ela teve com Moisés, ela teve a oportunidade de ensinar a lei do Senhor para ele. Amém? Foi esse período que ela teve com ele. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, pagar-te-ei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Amém? A partir do menino já estava grande. Quando ele foi para o palácio, ele foi o quê? Instruído pela mãe. Ele já foi instruído. Porque lá nesse momento, nesse período que ele esteve na casa de Joquebede, ele estava sendo instruído na lei do Senhor. O Senhor, ele já estava crescendo na lei do Senhor. Ela teve essa oportunidade, chamou
ele, para ser o guia do povo de Deus, ele conhecia quem era Deus que ele servia. Ele não foi cru, não, ele aprendeu quando ele era criança, né? E a palavra do Senhor nos diz, né, em Provérbios 22, no versículo 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho se lembrará dele. Esse é o decreto que o Senhor nos manda, né? Ensinar o nosso filho no caminho, não é o caminho, não, é no caminho. No caminho é o que? Você e o seu filho, você estando junto com ele, amém? Isso que o Senhor nos manda, ensina no caminho. E eu creio que Joquebede instruiu esse menino no caminho que ele deveria andar. Para quê? Para que quando chegasse a hora do Senhor usar ele tinha respaldo. Ele não foi simplesmente Deus chegou e falou para ele e ele teve que aprender tudo naquele momento. Não, porque ali no palácio ele aprendeu com o faraó. Ali eles não serviam ao Deus. Eles não serviam a Deus ali naquele palácio. Mas nessa oportunidade que ela teve, enquanto ela criava Moisés, né, ela instruiu ele no caminho que ele deveria andar. Amém?